Fala, gurizada. Deixa eu ver um negócio aqui no meu celular, nesta edição do Bairrista FC, com o Ramiro Ruschel, com Júnior Maicá, com Kleber Grabowska. Já vou direto provocando vocês. Direto. Tá me ouvindo, Kleber? Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo, Ramiro? Tô ouvindo. Boa tarde, Silvio. Ô, guri. E tu, Maicá? Sim, senhor. Estou aqui. Tá me ouvindo bem, Silvio? Porra, o som tá bom. Ei, Kleber? O som tá bom hoje, hein? É um cara que tá chegando agora nessa questão aí das lives, né? Então ele não tem equipamento, assim, não sabe como é que funciona. Mas de ontem para hoje é um avanço muito grande. É um avanço muito grande. Outra coisa, ele também não tinha outras lives à disposição para poder adquirir a experiência, porque não se faz live, não se tem feito live no Brasil durante essa pandemia. E ele não tá toda hora no programa, de vez em quando que ele participa, então, né, às vezes ele é pego desprevenido, mas agora acho que agora vai. Kleber, tu sabe que lá em Osório... Pelo contrário, só queria dizer pra vocês, não é que teve live suficiente, teve live demais, muita live ao mesmo tempo, que aí vai equipamento pra um lado, vai gente pro outro, aí o cara fica, né, à mercê. Ô, Maicá, não te mexe que tu tá desconfigurando o cenário. Não, eu vou te testar aqui. Não deu certo. Desce aí, o Kleber Grabowska, que de vez em quando... Sabe que lá em Osório, o pessoal, assim, nesse aspecto do português intelectual, é mais evoluído do que nós. Eles dizem de quando em vez. Exatamente. Que eu acho que não tá... Aliás, eu acho que não tá errado, né? A minha irmã, ela tem uma regra muito legal, que é, pra tu não errar e dizer menos... Ela diz menes, e menes é neutro, daí tu não erra. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma das piores coisas que existe é dizer para alguém que que usa normalmente a palavra menos, que esta palavra está sendo errada, está sendo usada de forma errada. Isso é muito ruim, é constrangedor dizer. Eu até já tive, inclusive para político, eu já tive que dizer isso aí. Mas, cara... É difícil tu dizer que não existe a palavra menos. É que menos é mais, né? Menos é demais, na verdade. Mas como eu falei para vocês, eu estava abrindo o celular aqui para provocar e dizendo que agora, na fase de mata-matas da Copa do Brasil, nós teremos Santos e Ceará, Juventude e Grêmio, Botafogo e Cuiabá, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Inter, Palmeiras e o Bragantino, Red Bull, Bragantino, Corinthians e América Mineiro. Eu sempre fui contra esse troço de dizer um monte de jogo, porque lá na metade o pessoal já esqueceu dos jogos iniciais. É como classificação do Campeonato Brasileiro, aquele tempo que o cara dava a classificação sempre do primeiro ao 20º. Mas de qualquer maneira está na tela aqui, ó, e a gente verifica assim que tem cruzamentos, em tese, de clubes grandes com clubes médios ou pequenos. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês e já quero direto ouvir vocês, que é o seguinte. Eu já estou ouvindo gente dizer, a dupla Grenal é favorita. O Inter é amplamente favorito contra o Atlético Goianiense. E até dão uma segurada, porque o outro que vai enfrentar o Grêmio é daqui também. Então não tem aquele negócio, é amplamente favorito. Não, a história mostra, sabe? Não existe mais isso no futebol, cara. Não existe. Em decisão de 2 jogos, o Kleber, o Caxias mostrou isso na decisão do Campeonato Gaúcho, cara. E outra coisa, quem olhou ontem Atlético Goianiense e Corinthians, viu no Atlético Goianiense o time arrumado e o time que foi pra cima, que meteu bola no travessão, que teve o adversário tirando bola em cima da linha. E outra coisa, Silvio, não sei se tu percebeu, mas a dupla Grenal vai enfrentar 2 campeões na próxima fase, né? É mesmo, né? O Juventude foi campeão e o Wagner Mancini foi campeão, né? Ah, é verdade, é verdade. Então, eu acho que ficou muito bem distribuído, os jogos ficaram bem distribuídos, não tem assim, esse aqui, pegou, tipo assim, vai dar Grenal, vai dar Corinthians e outro de São Paulo, né? Tem 2 jogos que me chamam a atenção, além de um clássico gaúcho, que é a Juventude e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense, que é o campeão do Brasil contra o campeão da Copa do Brasil, né? E 2 times diferentes, os 2 times sem os mesmos treinadores, mas o Atlético bastante desfigurado, e o Rogério Ceni pegando o São Paulo. Ô Kleber, eu vou te dizer uma coisa, tu falando na distribuição, que ficaram bem distribuídos, né, os jogos, pois aqui está claramente, a gente vai ver claramente o potencial destes ditos times, clubes maiores, contra times intermediários.
Nós vamos ver, viu, Ramiro, na próxima fase isso, porque ficou, como o Kleber falou, exatamente nesse aspecto muito bem distribuído. Olha, Kleber, Silvio, eu não vou pipocar. Para mim, o Grêmio é amplo favorito sobre o Juventude. Aqui, o pessoal do... Porque eu acho que o Grêmio tem muito mais time, não é pro Juventude estar na Série B, pro Grêmio estar na Série A, mas eu acho que o Grêmio tem muito mais time. Tá crescendo jogo a jogo, o Renato tá conseguindo reencontrar uma forma de jogar. Acho que o Grêmio é amplo favorito, agora o Inter não. O Atlético Goianiense é um time que também está em crescimento. O único detalhe é que o Atlético Goianiense já joga desfalcado de 3 jogadores contra o Inter, os 2 laterais e mais o Ferrarese, né, que são do Internacional, é o Dudu, o Natanael e o Ferrarese. Então o Mancini já tem 3 jogadores a menos para o confronto. Agora eu sigo achando que o Grêmio é extremamente favorito, e não é pelo histórico do jogo, e sim pela qualidade dos 2 times. Ô, Ramiro, então, ou seja, né, o Inter o Inter desfalcado, né? O Atlético Goianiense reforçado para jogar contra o Inter. Sem Dudu e Natanael. Mas tem um negócio, o Atlético perde esses 3, mas tem mais 3 que já jogaram por outros times também. Então talvez a reposição seja desfalque também. Bom, o que eu quero te perguntar então, Maica, é o seguinte: tu concorda com o Ramiro que o Grêmio é extremamente favorito contra o Juventude? Concordo. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque assim, o Grêmio contra o Caxias, por exemplo, tropeçou, né? De 4 jogos esse ano, perdeu 3. E o Juventude está numa fase boa. Muito, super favorito, assim, jogo jogado nunca é. Eu dificilmente vou dizer que é um jogo resolvido, né? Um jogo jogado. Mas que o Grêmio é favorito, realmente o Grêmio é muito favorito, né? Para esses confrontos contra o Juventude. O mesmo confronto do ano passado, de oitavas. Mas, assim, a gente lembra, agora há pouco, o Caxias deu um nó no Grêmio, né? Em 3 jogos. Então, de repente, o Pintado pode conversar com o Rafael Lacerda lá, pegar umas dicas, olhar bem esses jogos para ver o que o Caxias fez, que o Juventude pode aplicar contra o Grêmio. E sobre o Inter, Silvio, vou dizer, tem que ficar de olho no Chico, o Rio Minson do Cerrado. Joga a bola. Tô de olho nele, hein? Foi assim que surgiu o Keno. Lembra o Keno no Santa Cruz lá? Aquele Santa Cruz que tinha o Léo Moura também? Foi assim que surgiu o Keno. Então tu tem que te atualizar um pouquinho mais. O Chico, você já jogava no CRB quando o Inter estava na Série B, cara. Eu não sabia. O Chico tem 50 anos já. Ele não é tão ligeiro assim. Não assiste live? Graças a Deus, a Série B eu tô um pouco afastado ultimamente. Eu só assisto para ver o Brasil e Juventude. O Chico nós elegemos na jornada do bairrista, Grêmio e Atlético Goianiense. Lá o Chico foi o melhor jogador em campo. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. E o Maiká até lembrou o jogo do Grêmio contra o Caxias, né? O Caxias deu um banho de bola no Grêmio, na arena. E poderia ter feito aquele terceiro gol no final. Se faz aquele terceiro gol, o Caxias podia ser o campeão gaúcho. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu até para tentar negociar com vocês. Tá, o Grêmio é favorito contra o Juventude, o Inter é favorito contra o Atlético Goianiense, e aí a gente está especialmente pegando a história dos 2 times. Mas quando eu disse assim que não existe mais isso de jogo jogado, para mim não existe, cara. Um time inferior tecnicamente, se bem estruturado em campo, bem posicionado, bem organizado, como o Caxias fez contra o Grêmio na Arena. E o próprio Lacerda, na entrevista, Kleber, colocou pra gente aqui, porque eu perguntei para ele, depois de perder por 2-0 em Caxias, quando o Grêmio se impôs, qual foi a estratégia, afinal de contas, que tu usou para organizar o time, para mobilizar o time e para conseguir aquele tipo de rendimento com vitória na Arena? E ele contou, e tudo se baseou, evidentemente, na estratégia dele e na organização do time. Então, hoje, a Liga dos Campeões, volta e meia, mostra isso aí, um time inferior tecnicamente, Kleber, mas muito bem posicionado, organizado em campo, esse time está pronto para surpreender, se for o caso. Por isso, Silvio, que eu acho que tem 2 confrontos aí que a gente tem que prestar atenção. Cuiabá e Botafogo. Acho que nesse confronto o favorito é o Cuiabá. Cuiabá é um time muito bem organizado, né? É o time que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores que têm condições de ser titular em muitos times da Série A. E o outro jogo que para mim não vai ser surpresa se o famoso cair fora é América Mineiro e Corinthians. O time do Lisca é um time muito bem organizado, é um time competitivo, um time que coloca pressão, e para essa desorganização que está o Corinthians aí, eu não sei em quanto tempo até a primeira rodada aí da Copa do Brasil, mas ontem a gente estava vendo o jogo do Corinthians,
Corinthians é uma desorganização muito grande, é uma grande bagunça, e a gente vê os jogos da Série B, lógico que o nível dos adversários é outro, mas o América Mineiro tem uma mecânica de jogo montada que funciona, os jogadores entendem o que o Lisca quer, e eu acho que nesses 2 jogos a gente pode ter uma reversão na questão da hierarquia em termos de divisão. Ô Silvio, deixa eu só fazer uma retificação aqui. Eu não disse que o jogo do Grêmio é jogado, tá? Eu disse que eu acho o Grêmio extremamente favorito. Mas agora eu estava me lembrando de um detalhe que pode pesar a favor do Juventude. A decisão é em Caxias do Sul. Né? Isso aí dá um pouco de equilíbrio no confronto, mas eu ainda acho o Grêmio extremamente favorito. Não concordo com o Maiká que o Grêmio vai jogar 2 vezes em casa. Eu não disse isso, porra. Que isso? Não me compromete. Pô, falei isso. Pelo contrário. Não falei. Pelo contrário, fui pessimista. Sou muito pessimista. Já falei aqui, ó. O Juventude não tá jogando mal. Aliás, não tá jogando mal. O Juventude tá bem na Série B, tá brigando por G4. O Grêmio tem péssimas experiências nesse ano com o Caxias, por exemplo. O Juventude pode olhar pro lado ali, pro bairro vizinho e se espelhar no Rafael Lacerda ali, que ele tem o caminho para ganhar do Grêmio. Isso aí a gente acabou não trazendo, né, Silvio? O Grêmio decide em Caxias e o Inter decide em casa. Isso, perfeito. Kleber, o Pintado organizou esse time do Juventude? Ele tem um acréscimo de qualidade, né? Mas o Juventude ele alterna algumas boas atuações com outras nem tanto, assim, né? Perdeu para o CSA recentemente, estava levando acho que 3-0 e diminuiu o placar, mas o Juventude ele tem um acréscimo de qualidade, ele não depende tanto do Renato Cajá. O Renato Cajá já está meio pesadinho, talento. O Juventude fez um investimento muito legal trazendo o Wagner que jogou no Cruzeiro, jogou no Fluminense. Foi o reforço de qualidade. E se o Wagner tiver um pouquinho mais de ritmo de jogo, acho que o Juventude vai ter mais alternativa, vai ter mais bola no pé, é um time competitivo. O Juventude ele teve uma transformação em relação ao time que jogou o Campeonato Gaúcho, contratando volantes, trouxe um do Vitória, que é o Bispo, um do Botafogo, que é o Bochecha, trouxe um outro jogador do Gama, que é o Tarta. Né? Então, nessa construção de meio campo, eu acho que o Juventude cresceu bastante com esses 3 volantes, o Renato Cajá, o Dalberto é um atacante interessante, é o goleador do Juventude, Breno Lopes é um jogador que estava no Joinville e voltou para o Juventude, então o Juventude já tem uma estrutura que permitiu o acesso para a Série B e vem mais reforçado. Não pensem que esse Juventude de Série B é o mesmo time que jogou o Gauchão. Quando tu falou aí que o Renato Cajá está meio pesado, meio lento, eu tenho para te dizer que é a pandemia. É o que acontece com o Maiká, por exemplo. O Maiká, a pandemia fez ele ficar pesado e lento. Na verdade, fez eu ficar pesado, né? Lento não. Mas sabe... Eu acho que a melhor frase é o contrário. Eu acho que eu me confundi também. O Kleber é um cara que já jogou bola comigo várias vezes, ele pode atestar sobre o meu futebol. É um futebol cadenciado, mas é um futebol de cabeça erguida, pelo menos. Mas o Maiká é um cara que quando joga futebol ele homenageia a seleção de 70. Ele não é o falso lento, é o verdadeiro lento. Mas só um detalhe aqui, tu é centroavante, o Kleber é zagueiro, quando vocês jogam um contra o outro, o Kleber te marca? Tu já foi marcado por ele? Não, mas a gente sempre joga junto. Exatamente. A gente fecha os pauzinhos pra jogar no mesmo time. Tu sabe onde é que eu queria chegar, né, Maiká? Menos no Labarca, porque ele nunca me convidou pra jogar no Labarca. Mas tu sabe... Convidei. Maiká, tu sabe onde eu queria chegar quando eu perguntei se o Kleber te marcou alguma vez, né? No lance do Leandro Fernandes. Se tu foi devidamente encoxado pelo Kleber. O Pula Pirata? Não, nunca. O Pula Pirata nunca. Nós jogamos apenas uma vez, 2 vezes de maneira adversária, sem termos amizade. E não deu tudo certo. No início de um sonho deu tudo certo. O Maiká saiu caminhando da quadra. Saí caminhando tranquilamente. Tu jogou lá atrás, dessa vez tu não foi jogar na frente, né? Mas olha, vocês estão falando aí sobre a questão do Grêmio contra o Juventude, o Inter contra o Atlético Goianiense. Primeiro, Ramiro, tu sabe quando é que começa essa fase da Copa do Brasil, não? 28 de outubro e 4 de novembro. 28 de outubro, quer dizer, daqui a 27 dias. É depois da definição da dupla Grenal na Libertadores. A dupla Grenal joga dia 22 e daí tem a Copa do Brasil dia 28. Perfeito.
Agora, a ideia que vocês estão colocando nesta relação do Grêmio contra o Juventude, o Inter contra o Atlético Goianiense, ele passa muito pelo momento também, evidentemente, pela história, pelo momento, digamos. Agora, esse momento passa por sábado no Grenal, né? Sábado a gente vai ver, Kleber Grabowska, o que vai restar do Grenal. Se vai restar alguém de alguma forma destruído, e nesse momento quem corre mais risco, é incrível isso, nesse momento quem corre mais risco é o Internacional se a gente relacionar com o Grenal passado, quando o Grêmio estava mais sob pressão do que o Internacional. Então, no sábado a gente vai ver de alguma forma o que vai restar do Grenal, hein, Kleber? Ontem o Rodrigo Caetano deu entrevista a algumas rádios, pelo menos eu ouvi em 2 rádios, Silvio, e ele reforçou a ideia de que não pensa de maneira nenhuma em afastar o Kudê, em acabar o contrato com o Kudê. E tem uma questão também que a multa rescisória é muito grande, o Internacional não tem dinheiro para pagar o Kudê nesse momento. Lógico que esse é um discurso, né, de valorização do profissional e um discurso pré-Grenal. Só que depois, se o Inter não ganhar, se o Inter perder e de que maneira o resultado acontecer, eu não sei se esse discurso vai ser mantido. Semana passada, antes do Grenal, acho que você mesmo levantou a questão, né, Silvio? A gente nunca tinha visto um Grenal onde 2 treinadores estivessem tão por baixo, tão pressionados, e tão necessitados. O Renato ganhou o Grenal e encaminhou a classificação na Libertadores da América. Depende só do seu resultado para ser o primeiro da chave. Então, o Renato amenizou e também por uma transformação de modelo de jogo. Aquilo que não estava dando certo, o Renato reorganizou mesmo, faltando peças, deu uma ajeitada na casa. O Kudê não. O Kudê continua sendo pressionado, né? A queda de rendimento do Inter e a falta de solução que já se constatavam antes do Grenal continua. Então a pressão agora está em cima do Kudê, né? Eu acho que o dano para o Renato, mesmo perdendo o Grenal, não vai ser tão grande, mas para o Kudê vai. E aí, Ramiro? Concordo com o Kleber. Eu acho que o Renato, depois da vitória no Grenal e da vitória sobre a Católica, ele deu uma estabilizada no ambiente do Grêmio, está recebendo aí alguns reforços, o Jean-Pierre está voltando, não deve começar, mas pelo menos é uma opção no banco de reservas. O Paulo Miranda também fica à disposição aí já para esse jogo, apesar do Rodrigues ter ido muito bem contra a Católica, feito inclusive um gol. Eu acho que o momento do Inter é muito mais delicado e uma nova derrota em Grenal, por mais que se fale em sequência de trabalho, pode interromper essa passagem do Kudê pelo Inter. Eu acho que esse Grenal aí é o divisor de águas dentro do Beira-Rio lá, porque o torcedor colorado não aguenta mais perder Grenal, não aguenta mais não fazer gol em Grenal. Então, acho que a pergunta não é quem ganha o Grenal, a pergunta é: o Inter vai fazer gol em Grenal? Cara, tu acha que corre risco, então, o técnico do Inter? Eu acho, Silvio, a pressão é muito grande. Eu sei que o Marcelo Medeiros, ele bancou o Odair o tempo todo, né? Até o final. Acabou saindo no finalzinho lá, porque não, realmente o Odair estava em queda livre, mas eu acho que o Kudê tá correndo risco, sim. Eu acho que tá. São 5 Grenais no ano, né? Um empate e 4 vitórias do Grêmio. Sim. Mas se tiver mais uma derrota em Grenal, o torcedor vai à loucura, né? O Marcelo Medeiros lá adiante, quando bancou o Odair, ele tinha mais respaldo, né? Tinha mais apoio. Respaldo. O Marcelo Medeiros hoje parece assim que tá isolado, cara. Exatamente. É que sempre vem à mente a fotografia, né? A foto, aquela do Marcelo Medeiros. Mas realmente hoje a situação dele é de muito mais pressão em cima dele do que naquela época. E isso talvez feche com a tua ideia de uma possível demissão do Kudê se perder de novo o Clássico Grenal. Eu fico a me perguntar, Kleber, antes de jogar a bomba aí para cima do Maicá, como um técnico trabalha tendo esse tipo de situação tão pressionado e faltando 2 dias para o Clássico? Faz de conta que não é com ele, né? O ambiente é ruim, então tem que fechar com o grupo, né? E focar no trabalho. Se começar a comentar, o que pode acontecer com a gente, aí pira o cabeção, né? Eu acho que é por aí a história. Fecha com a comissão técnica e não deixa ninguém chegar nessa conversa. Acho que a concentração, de repente, é um santo remédio, né, Silvio? A bolha, nesse momento, acho que faz bem pro grupo. Eu não sei, Silvio, até para completar ali, se alguém conversou com o Kudê, ou se foi a atitude dele, ele no jogo contra o América, ele tentou sair da zona de conforto, né? Ele escalou o Léo Borges, passando pelo Jussa, ele escalou o Praxedes, tirando o Musto,
Claro que depois, durante o jogo, ele insiste e bota o Musto de novo. Mas ele tentou uma escalação diferente, de repente ele tá tentando sair da zona de conforto. Vamos ver se foi por um jogo ou se ele vai seguir nessa tentativa aí. Ô, Júnior Maicá, tu tá batendo papo com alguém, eu não sei com quem tu tá conversando. Eu tô xingando o Eduardo, que arrancou 2 sisos e tá aqui, tá trabalhando. Tem que ir pra casa. Nosso Eduardo Edu? Arrancou 2 sisos e tá trabalhando, quer morrer? Não dá pra facilitar. Olha aqui. Ô, Silvio, tem essa possibilidade, ô Maicá? Infelizmente não. Pode complicar, inflamar, essas coisas. O rapaz o nosso diretor é adorado pelo grupo. Infelizmente, risco de vida, de morte não tem. Ô Silvio, eu queria dar sobre esse assunto do Grenal. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu até falei, eu estava conversando com o Edu ontem sobre isso, né? O primeiro Grenal, O primeiro Grenal foi aquele que o Grêmio acabou ganhando 1-0, o Musto expulso, tinha uma expectativa, o primeiro tempo todo mundo esperava que o Inter fizesse mais frente, o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, mas aí o Inter com a menos melhorou, ficou mais ou menos assim. Veio o Grenal da Libertadores, acho que todo mundo concorda que o Inter foi melhor, né? 2 bolas na trave, enfim, o Grêmio teve a chance com o Luciano, mas em questão de qualidade, volume do jogo, o Inter foi melhor. Para tudo, retorna o futebol, o Grenal em Caxias, todo mundo desembocado, fora de forma, um gramado mais ou menos, gol de falta do Jean-Pierre, ok, é um Grenal fora das circunstâncias. O quarto Grenal, sim, esse era talvez o grande tira-teima, né? Grenal na Arena, agora o Inter vai jogar, não tem desculpa do gramado, o Grêmio também, os jogadores já estão melhores fisicamente, 2-0 para o Grêmio. Aí vem o Grenal agora da Libertadores, 1-0. Mas em todos esses clássicos, teve sempre alguma circunstância ou algum tipo de mobilização no Inter. Para esse Grenal, não sei se vocês concordam comigo, para esse Grenal eu vejo um Inter, isso talvez possa ser uma coisa boa, não sei, mas eu vejo um Inter totalmente desmobilizado, e é um sentimento realmente, eu não sei se vocês concordam. Por quê? Por quê? O que é? Dá exemplos. Assim, cada coletiva do Cudê é uma tristeza, né? Parece o Tonho da Lua com saudade da Rotinha, porque o Alessandro Barcelos, porque não sei o quê, o dirigente, eu me dava bem com ele. O Rodrigo Caetano, a política entra no vestiário, não é bom acontecer. O Marcelo Medeiros isolado, tem foto do Marcelo Medeiros com a mão na cabeça, aí ele dá uma coletiva, aí manda uns recados lá pelo Revista Colorada, que é meio que a Rede Record dele lá, como a Record é pro Bolsonaro, o Revista Colorada é pro Marcelo Medeiros, parece que ele só fala com eles lá. E aí eu vejo assim, um Inter desmobilizado, tá? Porque em todos os Grenais a gente via assim, não. Teve uma circunstância, foi o Grenal, foi a expulsão do Musto. O Grenal da Libertadores podia ter vencido. Aí tem o primeiro Grenal pós-pandemia, o gramado tá ruim. Aí não, agora nós vamos jogar na Arena. Aí toma 2-0. Aí tem o Grenal do Beira-Rio, o Grenal da Libertadores. Sempre teve uma boa mobilização, sempre teve uma faca nos dentes ali, sangue nos olhos. Agora eu tô sentindo o Inter triste. Tô sentindo o Inter desmobilizado. Dá pra ver na cara dos jogadores, né, Maicá? Dentro de campo, dá pra ver na cara dos jogadores. As entrevistas no Inter falam muito de política, as entrevistas pós-jogo do Cudê é uma tristeza, o cara tá abatido, aí já tem uma informação de que ele tá desmotivado, tá desanimado, parece que a multa rescisória dele é uma paulada, né? O Inter trocar de treinador vai ser uma bronca, realmente, 2,5 milhões de dólares, eu acho, que é a multa rescisória, algo assim. É meio Edenilson, né? É meio Edenilson. Então, mas assim, de todos os clássicos desse ano, Silvio, eu sinto o Inter desmobilizado emocionalmente, desmobilizado internamente, politicamente e muito mal tecnicamente. Não acho que isso é garantia de vitória pro Grêmio, não é isso. Tô comentando o que eu tô sentindo do Inter. Porque se a gente olhar pro lado do Grêmio, o Grêmio não tá jogando bem também. Eu quero falar um negócio, mas antes estou me lembrando de um negócio, uma outra coisa. O Davi Coimbra escreveu mesmo que o Grêmio vai amassar o Internacional ou não? Escreveu alguma coisa assim? Eu acho que escreveu, né? Quando o Davi escreve alguma coisa, normalmente dá ao contrário. Não, é que na verdade agora ele está dando o contraponto, e ele está fazendo a sacanagem, a brincadeira também, porque lá no outro ele escreveu que o Inter ia atropelar ou passar por cima do Grêmio, uma coisa assim. E aí acho até que isso foi usado pelo Grêmio, porque o Renato depois fez referência na entrevista, né?
Usou até a expressão, eu acho que usou até mesmo a expressão que estava no título da coluna, que se eu não me engano era amassar ou atropelar, alguma coisa amassar. Assim. Então agora, bom, se ele escreveu, o Inter pode usar isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, daí, eu fico imaginando se o Inter usar isso aí, daqui a pouco ganha o jogo, qual vai ser a entrevista no Cudê se ele vai falar sobre isso. Porque também se ele falar, o Davi vai estar consagrado. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte, assim, ó, a gente que vive futebol, vive Grenal há tanto tempo, especialmente eu e o Kleber, aí, que somos os mais velhos aqui, assim, sei eu, já vai tanto tempo, e depois veio o Ramiro, e depois o nosso garotão, Júnior Maiká. O garotão da galera, José Carlos Araújo. Exatamente. Voltei! O garotinho, 80 anos de idade. Aí, cara, nessas horas... Desculpa, o garotão da galera é o Luiz Penido, perdão. Luiz Penido, aí o outro é o garotinho. O nosso garotão é o José Antônio. Mas o tempo passa rápido, hein? Então, a gente já viu tantas vezes esse tipo de situação, e aí o que faz normalmente o clube? Ele se fecha inteiramente, né, comissão técnica e jogadores especialmente, evitam dar entrevistas, não vai ser surpresa para mim se a partir de hoje não tiver mais entrevista no Internacional, sabe? E os caras vão se fechar de tal maneira para mentalizar o jogo, trabalhar da melhor maneira possível, trabalhar muito essa questão da motivação. Às vezes, lá atrás, sempre numa situação como essa, se chamava algum psicólogo também para participar aí de algum bate-papo interno. Mas eu acho que isso vai acontecer com o Internacional, Kleber. Acho que o Internacional vai fazer exatamente isso, vai se trancar, daqui não vai sair nada, vai ficar só entre nós, vamos evitar as entrevistas, esse tipo de coisa. Se alguém tiver que falar, vai ser o Rodrigo Caetano ou o presidente, como aconteceu ontem com o Rodrigo Caetano. Porque realmente o momento é de extrema pressão em cima do Internacional, principalmente no técnico, hein, Kleber? Falta no grupo do Inter um líder. Eu não vejo dentro de campo um líder, um cara que comande o time. O D'Alessandro está muito mais fora do time, né? Não tem mais essa relevância técnica e como liderança, porque fica pouco tempo em casa, né? O Inter está desamparado na questão do vice de futebol, o cara de discurso forte, e o Alessandro Barcelos ele não durou tanto tempo assim para ter uma relevância, né, um discurso forte para a gente conhecer um pouco da personalidade dele como dirigente, o cara que se impusesse. Ele estava mais ou menos alinhado com o Rodrigo Caetano e a gente não consegue entender muitas das mensagens do Cudê, né? Então o Internacional nessa questão de discurso, de marcar a posição, o Internacional não tem quem faça isso. E eu me lembro da transformação que o Inter teve, por exemplo, quando chegou uma pessoa que nem o Fernandão. O Fernandão mudou o ambiente, mudou o comportamento do grupo de jogadores, né? Até a questão de tratamento com a imprensa, as coisas não vazavam tanto, né? Teve essa transformação, e o Internacional hoje tá meio que abandonado, cada um faz o que dá na cabeça, né? Não tem um pensamento uniforme, nem mesmo no discurso, e eu falo isso pelo que a gente ouviu depois do jogo contra o São Paulo, esse queixume a respeito do Alessandro Barcelos. Será que o presidente não combinou isso com o Rodrigo Caetano e com o Cudê? Vão tocar do jeito que está, porque tem uma questão que interfere aí no rumo das eleições, é uma decisão que eu tive que tomar, sinto muito, não toquem mais no assunto, mas parece que deixou cada um fazer o julgamento de juízo que bem entender. Então o Internacional me parece desmobilizado até nesse aspecto, lá de cima, né, para o vestiário. Ramiro, tu tem uma ideia, assim, mais ou menos, da escalação do Internacional pro Grenal? Tem uma ideia de time que é o Lomba. Aí tem dúvida na lateral, entre o Heitor e o Rodinei. Pelo último jogo, eu acho que joga o Heitor. O Moledo e o Cuesta. Aí a lateral esquerda tem o Wendel voltando. Ele pode usar o Wendel se quiser, mas tem também ali o Léo Borges, que foi bem. Errou um que outro passe ali, mas é coisa de garoto também. Mas é uma alternativa. Lindoso. Ele vai ter o meio-campo mais próximo do ideal. Lindoso, Edenilson, Bosquilha e Patrick. E na frente o Thiago Galhardo e o Abel Hernandes. Deve ser esse o time do Inter. Tem duas questões nas laterais aí. O Rodinei ele ainda não está liberado por causa da Covid. Exatamente. Deve jogar o Heitor. E o Moisés ele cumpriu suspensão na Libertadores e está à disposição para o Brasileiro também. Tem o Moisés, tem o Wendel, que tava, o Wendel se recuperou do Covid. Então tem Moisés, o Wendel e o Léo Borges. Vai jogar o Moisés. Vamos combinar isso aí? Vai jogar o Moisés. Provavelmente eu tinha me esquecido do Moisés, Que é o jogador que ele quer, né? Nesse aspecto técnico. Nem houve esse rapaz aí chamado Júnior Maiká. Ele vai colocar o Moisés. Vai escalar. Eu não aguento mais ver o Moisés jogar. No último jogo do Inter,
Qual foi mesmo? Contra o São Paulo, né? São Paulo. São Paulo, ele recebeu uma bola dentro da área, bateu com o pé direito antes de cruzar e se tropeçou nela, ela saiu. Aí a segunda bola ele acertou um cruzamento, gol do Inter. Aí a terceira bola ele mandou um cruzamento lá no Saci, lá na arquibancada. Ele precisa se definir o que ele quer da vida. Porque eu não sou... Não. Um cara que faz um cruzamento daquele pro gol, ele pode errar o resto da partida. Mas eu acho que o lance onde ele saiu do normal foi o acerto no cruzamento. Não, esse final de semana, essa semana aconteceram coisas incríveis, né? O Moisés acertou um cruzamento e o Cortez acertou um cruzamento, só que o Diego Souza cabeceou para fora, mas os dois laterais que não sabem cruzar acertaram cruzamentos. É mesmo, só que o incrível é que o velho youtuber só critica o lateral do Inter. Nesse aspecto, que ele não sabe cruzar. Vocês estão sendo injustos comigo, porque ontem eu gravei um vídeo, tá lá no canal, por favor, se inscrevam lá, ajudem o velho youtuber aqui, o youtuber, gravei um vídeo, Silvio, explicando por que Cortez é titular da lateral esquerda do Pois Grêmio. É isso que eu tô te dizendo. Tu tá explicando por que o Cortez deve ter alguma virtude. Aí quando é o Moisés, por isso que tu te incomoda com o torcedor internacional, quando é o Moisés é só pau. Mas é que o Moisés não entrega nada. O Cortezinho, pelo menos defensivamente, ele é muito bom. Tudo que o Cortez não tem de acabamento de jogada, ele tem de parte defensiva. E ontem até me lembrou um amigo internauta, um amigo twitteiro, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: teve o jogo contra o Pachuca, na semifinal do Mundial, o Cortez jogou muito. E foi verdade, o Cortez ele teve duas participações importantíssimas. Uma, ele tira a bola no pé do jogador do Pachuca, que era gol. Né, o cara recebe dentro da área e vai mandar pro gol e ele corta. Não, Maica, vamos combinar uma coisa. O Cortez, ele não sabe cruzar, ok? O Moisés não sabe caminhar. E tem outra coisa também que é o seguinte, a função que o Cortez executa... Vocês são muito duros, hein? Essa foi o Ramiro, hein? Eu não falei nada. A minha. Agora, o Silvio... Moisés, o nome dele é Ramiro Ruschel, Moisés. Tu tá autorizado a colocar aí nas redes sociais que ele não sabe narrar. Pode colocar, tranquilo. Agora, não provoca o Moisés que ele é boxer, hein? Seria mentira, viu? Seria mentira também. Agora, o Silvio, outra coisa, não é só... Não, para aí, tu disse seria mentira também. Então, seria mentira que o Ramiro não sabe narrar e seria mentira que o Moisés não sabe cruzar e não sabe jogar? Eu concluí isso aí que tu quis dizer. Não, eu disse... Seria mentira também? Seria mentira também dizer que o Moisés não sabe caminhar. Ele sabe, ele joga razoavelmente bem. O problema é que ele tá muito mal. Cara, e a questão... Tu com o Moisés tá tentando repetir o baldaço aí que mexe com o Michael, chamando de cavalo pesado. É para equilibrar o Grenal, é para equilibrar. Não. Eu falo em solidariedade aos meus amigos colorados. E também porque a gente trabalha nos jogos, acaba assistindo, né? Tem que ver aquele Inter América de Cali ali. Tinha que ter insalubridade pra turma, né? Alguém tinha que pagar um lanche pra gente. Mas a questão do Cortez, Silvio, também não é só na parte técnica dele, mas na parte tática, né? O Cortez é um cara que joga pro PP poder ficar lá na frente, espetado, como o Everton Cebolinha fazia. Agora, falando sério, a partir dessa escalação do Internacional, essa ideia de escalação do Internacional trazida pelo Ramiro, como é que o Grêmio tem que se postar em relação a essa escalação do Inter? Silvio, o Renato, ele não... A maneira como o Inter jogar dificilmente vai influenciar como o Grêmio vai jogar, né? Porque o Renato, ele mantém essa sequência, ele só muda realmente... Pode ver que o Grêmio só muda de postura quando enfrenta adversários muito fortes. Eu tenho o provável Grêmio também aqui, Maiká. Manda. Provável Grêmio é o Vanderlei, o Orejuela, o Paulo Miranda, o David Braz... O Paulo Miranda ou o Rodrigues, né? Mas eu acho que joga pela hierarquia o Paulo Miranda, o David Braz e o Cortez. O Lucas Silva está de volta no meio-campo, o Matheus Henrique, o Darlan, o PP, o Alisson e o Diego Souza. Esse é o provável Grêmio. Peraí. Maiká, antes de tu falar aí, cara, o Rodrigues merece continuar, né? Eu também acho. A partida que jogou, cara, isso é que me indigna volta e meia no futebol. Daqui a pouco vale a hierarquia. Sabe, ele foi muito bem e o Paulo Miranda não tá tão Fosse o Jeromel ou o Kahneman, dava para entender perfeitamente, mas o cara vem jogando bem e jogou muito. Eu acho que ele merece ficar, né, o Maiká? Eu concordo contigo, Silvio. Concordo realmente, merece continuidade. Entre ele e o Paulo. Claro, o Paulo Miranda tem mais experiência, né?
questão de posicionamento. A gente tem que lembrar também que o Rodrigues acabou falhando lá no Chile, falhou... E que o Paulo Miranda foi o último jogador do Inter a marcar um gol em Grenal, né? Tem isso também. O Paulo Miranda pode ser um bom reforço para o Inter. Mas eu acho também, Silvio, acho que merece continuidade, sim. E também porque é um jogador do Grêmio, né? É um jogador formado, um jogador que pertence ao Grêmio, que pode daqui a pouco... eu sei que esse papo, para o torcedor, é horrível ouvir isso, né? Que daqui a pouco um jogador possa ser vendido, mas não adianta, é a nossa realidade. Né? A gente tem que trabalhar com o jogador da base. Se completar esse ciclo, como os jogadores do Grêmio vêm fazendo, de subir, ajudar o time, ganhar títulos e deixar um dinheiro no cofre, é o ciclo perfeito de um atleta de base, né? E o Rodrigues pode fazer isso, sim. Eu acho que poderia jogar, sim, Silvio, no Grenal, merecer continuidade também. Kleber, esse Grêmio escalado pelo Ramiro é o melhor Grêmio do momento? Eu acho que sim, eu acho que a novidade que poderia ter no Grêmio é o Robinho, né, pela experiência, pelo currículo, mas o Robinho não acrescenta muita coisa, e a gente já viu que essa formação deu certo no último Grenal, acho que acho que é a melhor saída do Grêmio. E a respeito do Rodrigues, né, eu acho que ele entrou na fogueira lá de Santiago, em 2 jogos já deu uma resposta muito interessante, e me chama a atenção... Inclusive no Grenal, né, Kleber? Inclusive no Grenal. Sim, passou incólume pelo Grenal, teve aquele lance do Galhardo lá, que foi providencial, o Galhardo entrar na cara do gol, ele se atirou e evitou, conseguiu interceptar, fazer uma barreira pro Galhardo não chegar na bola, e me chama a atenção a disponibilidade para atacar, né? Não foi por acaso que ele marcou o gol, foi pelo menos a segunda investida dele no jogo no campo de ataque. Isso aí é bem interessante de observar na movimentação. O zagueiro que se apresenta para o jogo é um zagueiro que quebra a linha de marcação. Pois é, eu ouvi alguma coisa ontem de que o Jean-Pierre agora sim estaria pronto para o Grenal. O Jean-Pierre e o Michael, eles têm condição de ficar à disposição, Ramiro? Ainda não estão, não foi divulgado se eles vão estar liberados. O Jean-Pierre tem mais possibilidade de ficar no banco. O Michael acho que é um pouco mais difícil. Mas o Jean-Pierre eu acho que vai, pelo menos para o banco. E como a gente sabe que o Renato tem um pouquinho de bronca com ele, os dois não se bicam muito, para ele voltar para o time titular vai demorar um pouquinho, vai irritar o Maicá, porque eu sei que o Maicá é fã do Jean-Pierre e quer ele como titular, mas eu acho que ele volta, mas volta no banco. O Michael já não sei, acho que vai demorar mais um pouquinho. Tem alguma informação, Maicá? Não, eu ouvi a mesma coisa, Silvio, que existe a possibilidade de ficarem no banco, né? Kahneman e Jeromel fora. O Everton, aliás, o Grêmio não divulga boletim do departamento médico, aí a esposa do Everton postou que agora pode beijar ele, que ele tá com Covid. Entregou na rede. Ontem o Flamengo, assim que terminou o jogo, postou um tweet, o Gabigol teve sofreu uma lesão de ligamento, né, de tornozelo, torceu o pé. Eu não sei, eu acho que Grêmio e Inter erram quando não divulgam as coisas, primeiro porque vaza tudo, já falei aqui, né, o Inter não divulga nada, esconde escalação, tá 2 dias antes no Twitter do Colar. Aí o Grêmio não divulga boletim médico, não fala nada, a mulher do jogador posta, o jogador posta, todo mundo fica sabendo. Então não serve para muita coisa. Tem esse detalhe, né? Essas escalações que eu passei, elas podem mudar. Daqui a pouco a gente tem um boletim novo de Covid, a gente nunca sabe, né, Silvio? Pode. E não seria surpresa se isso acontecer. Aliás, a gente tem que fazer. Aliás, acho que é interessante a gente começar a fazer a agenda de quem já foi convidado, né? É uma boa. Eu sei que o Cortez já teve, os 2 zagueiros já tem. O Lucas Silva. Lucas Silva, acho que o Matheus Henrique também, se eu não estou enganado. Diego Souza teve. Diego Souza foi o primeiro. Diego Souza teve, Tem que ver o tempo também, né? Porque, claro, não tem nada comprovado cientificamente. Mas dizem que há uma imunidade de 3 meses, enfim. Não se sabe ao certo, né? Mas toma uma cloroquina, toma um banhozinho de cloroquina ali, né? Cloroquina. Agora, quem já foi? Oi. Sobre que eu estava te respondendo ali sobre a escalação do Grêmio, né? Do Renato mudar ou não mudar, enfim. O Grêmio vai ficar nesse 4-1-4-1 por um bom tempo ainda. O que pode mudar no Grêmio é um eventual retorno do Jean-Pierre ou do Maicon, que sai o Darlan. Né? Eu acho que a questão Matheus Henrique e Lucas Silva está definida para o Renato, na cabeça dele, né? Mesmo o Matheus Henrique jogando, né? Não está jogando bem, nada perto do que levou ele à seleção. E aí Pepe e Alisson na ponta. Eu acho que a dúvida do Grêmio sempre vai ser essa, né? Quem vai compor o meio-campo? Ele tentou o Robinho contra a Católica, não funcionou muito bem.
Também, claro, por conta da ausência do Lucas Silva. E acho que essas são as duas posições que o Grêmio precisa se reforçar. O Grêmio precisa de um jogador de meio aí pro lugar do Maicon, né? Eu tava vendo que o Grêmio tá reintegrando o Tassiano, né? Que tava afastado por indisciplina, né? Poderia sair, né? O Tassiano estava afastado por... Era lesão, não era? Não, ele estava sendo negociado, era para não estourar o limite de jogos no Brasileiro. Isso aí. Ele estava indo para o Atlético Paranaense naquela troca com o Wellington, depois o Santos quis, aí o Grêmio não... aliás, o Santos não pôde contratar, né? O Santos estava impedido de contratar, devolveu o Elias e o Laércio do Caxias, né? O Tassiano é um cara que, no grupo, pode ajudar nesse 4-1-4-1, né? Sabe, Maiká, eu tenho muita curiosidade de ver o Grenal para ver se vai ser mais 4-1-4-1 ou 4-3-3. Porque o 4-1-4-1 do Grêmio, que prevê o avanço, por exemplo, do Darlan por um lado e do Matheus Henrique pelo outro, ele não chega a se completar em função do perfil desses dois jogadores, sabe? Então ele fica, a segunda linha de 4 fica um tanto torta nesse processo, me parece. Então eu tenho mais, viu, Kleber, realmente a curiosidade de saber se afinal é mais 4-1-4-1 ou 4-3-3. O Grêmio começou a ganhar o último Grenal quando ele avançou a linha de marcação, usando principalmente os 3 homens da frente, o Alisson, o Diego Souza e o Everton. O Everton não, o PP, né? O Inter quebrava a bola e o Grêmio tinha 3 jogadores na intermediária para dominar essa bola e ir pro ataque. Eu acho que essa postura aí do 4-3-3, tanto para atacar como para defender, é uma coisa que deu certo. Eu não sei se o Kudê vai ter o contraveneno, vai pensar alguma coisa para ter uma saída de jogo, conseguir agredir o Grêmio, que foi a coisa que não funcionou no Inter. A estratégia do último Grenal funcionou muito bem. Eu acho que nesse 4-3-3 funciona tanto para atacar como para defender. Pois é, tu ia falar sobre isso, Maiká, quando eu estava te dizendo da minha dúvida? Eu acho que o que pega pro Grêmio, Silvio, são, para mim, os 2 problemas que o Grêmio tem. Quando o time está completo, né, a gente sabe, a zaga do Grêmio funciona muito bem, ainda mais protegida ali pelo Lucas Silva. Para mim, o que está faltando hoje pro Grêmio é essa mecânica de jogo, é o Lucas Silva do Grenal, né, o Lucas Silva jogar o que ele jogou no Grenal do Beira-Rio agora, no 1-0, e não o que ele jogou lá no Chile, o que ele jogou agora o que ele jogou no final de semana agora pelo Brasileiro, né? Eu acho que tem que achar o Lucas Silva certo, o Lucas Silva do Grenal da Libertadores da semana passada, apoiando essa segunda linha, ajudando na saída de jogo, marcando bem, protegendo a zaga, e esses 2 jogadores que fazem essa parte aí central, que é Darlan e Matheus Henrique, eles não têm a característica, né? Primeiro que é um esquema que exige muito dessa segunda linha, muita intensidade, muita marcação. Se vocês repararem, o Grêmio volta agora na terça-feira contra a Universidade Católica, o Darlan volta motorzinho, volta lembrando aquele Matheus Henrique de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, marcando em cima, apertando, se desdobrando, né? E acho que o problema hoje do Grêmio para esse esquema é isso, Silvio. Darlan e Matheus Henrique não têm esse passe para frente, né, esse passe que quebra a linha, eles não têm o drible para abrir, a chegada com chute a gol, eles hoje são volantes mais defensivos. O Darlan foi mal nesse último jogo, né? Contra quem o Grêmio jogou mesmo, pelo amor de Deus? O Galo contra o Atlético Mineiro. O Darlan foi mal, o Lucas Silva foi muito mal, e falta também a presença do Diego Souza. O Diego Souza, ele não se movimenta, não consegue ser opção lá na frente, né? Ele fica realmente como uma referência para uma bola aérea, para alguma coisa nesse sentido. Eu fui buscar informação sobre o Tassiano nas redes sociais aqui. Ele estava no banco contra a Católica, né? Deve ficar no banco no Grenal. Agora me surpreendeu que a torcida do Grêmio gosta tanto do Tassiano quanto a torcida do Inter gosta do Moisés. Cara, é só pau no Tassiano. É que o Tassiano acaba virando referência, porque é um cara que entra sempre e tal. Eu acho o Tassiano um jogador interessante. O Tassiano ele é multitarefa, né? Ele joga como 9, como 8, faz o corredor, até de lateral já jogou, teve Grenal que ele jogou de volante, né? Só que nessa ele não se fixa em nenhuma posição e não desenvolve, né? Quem ultrapassou ele foi o Isaac. Quem ultrapassou ele na hierarquia foi o Isaac. Mas esse esquema aí, ele pode ajudar, hein? Eu não descarto que não descarto que o Renato possa usar o Tassiano no lugar do Darlan. Bom, olha só. Kleber Grabowska, a minha grande curiosidade no Internacional é ver se de novo o Inter vai ter intensidade. Especialmente nesse movimento da linha de 3, e ele exige, o técnico do Inter também, muita intensidade dos laterais. Porque isso desapareceu no Internacional, Kleber.
O Internacional se desestruturou, né? Perdeu a força do meio campo. Eu não sei se é cansaço, se é troca de peça, né? Falta de reposição, mas aquela ideia que o Kudê implantou e deu muito certo no começo da Libertadores, em algum momento do Campeonato Brasileiro, desapareceu. O Internacional é também um time sem sequência, né? E tem uma dificuldade muito grande nesse tipo de enfrentamento aí. O jogo de xadrez contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que foi elogiado, o duelo entre os dois técnicos argentinos, foi um jogo sem intensidade, foi um jogo, né, de marcação, de tira espaço, mas a gente não vê o Inter agredindo, e esse é um problema. O Internacional vai ter que propor alguma coisa. Quem tem que vencer o jogo, quem tem que dar uma resposta e tem que se manter vivo no Campeonato Brasileiro é o Inter. O Internacional vai ter que ir para cima do Grêmio. Será que o Inter consegue? A gente viu um Inter muito frágil, né? Muito fraco no último confronto contra o Grêmio. E, aliás, o Kudê parece que ele não aprende a jogar Grenal. Essa é uma outra dificuldade que a gente tem no pensamento do Inter para cada clássico. Talvez o Grenal da Libertadores tenha sido o único que o Inter teve alguma iniciativa no jogo, talvez o segundo Grenal o segundo tempo do primeiro Grenal, lá no começo do Gauchão, alguma coisa assim, mas no mais é o Internacional muito passivo, sem alternativa de jogo, né, e me parece assim meio óbvio o que o Grêmio tem que fazer, prende os laterais, né, espeta o Alisson e o PP e controla o meio campo, e o Grêmio tem uma rotina de dominar a bola, de passar, né, fazer um jogo mais cadenciado, e o Internacional não consegue se desembaraçar disso. Este é o Bairrista FC, com Kleber Grabowska, com Ramiro Ruschel e com o velho youtuber Júnior Maicá. Ô, Benfica. Oi. Hoje teve sorteio da Copa do Brasil e teve sorteio também da Champions, né? É mesmo? E o curioso é que Juventus e o Barcelona não foi cabeça de grupo, né? Não foi para o pote 1. E o curioso é que Cristiano Ronaldo e Messi vão se enfrentar na primeira fase. Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e o Ferencváros são os times desse grupo G. E além desse duelo Messi e Cristiano Ronaldo, vai ser o reencontro do Arthur hoje na Juventus contra o Barcelona. Olha só, se o Arthur jogar, né? O Arthur anda com dificuldade de jogar nos últimos tempos. Agora, outra curiosidade aqui, ó. A gente estava falando do Inter, agora eu vou complementar sobre o Inter. Dia 22 o Inter joga contra a Católica, tá? Dia 25 de outubro o Inter joga contra o Flamengo. Dia 28 tem decisão contra o Atlético Goianiense e depois tem um jogo contra o Curitiba e volta a pegar o Atlético Goianiense. Vai ter uma sequência bem durinha o Inter aí pela frente. Não tem nenhum Grenalzinho aí pelo meio? Eu ando louco para assistir um Grenal. Não, desculpa, eu botei o jogo errado. Tem Corinthians ainda no meio do caminho. Depois do Flamengo tem Corinthians. Então o Inter tem uma sequência bem pedreira aqui. Esse, por enquanto, é o último Grenal do ano, né? Não da temporada. Não. Do ano sim, tá. Do ano, né? É o sexto, né? Teremos 6 Grenal. Tem um pro retorno ainda, né? Deve ser janeiro ou fevereiro, né? E pode pintar a Copa do Brasil ainda, né? E Libertadores. Porque a Copa do Brasil é sorteio, né? Quem passar agora vai para sorteio de novo. Mas sabe o que eu ia falar, o Ramiro Ruschel? Quando o técnico do Flamengo escalou o Pedro e o Gabigol juntos, né? E o Bruno Henrique ficou no banco, eu digo, olha, interessante. 2 centroavantes no time, ainda que com características diferentes. Mas a ideia, assim, 2 centroavantes. Mas daqui a pouco tinha mais um, que era o Lincoln. Então, o técnico está buscando alguma coisa, está tentando descobrir alguma coisa em termos de escalação, mas isso eu não tinha visto ainda no Flamengo. E o melhor dos 3 no jogo foi o Lincoln. O melhor dos 3 foi o Lincoln, que é o garoto da base, que o Flamengo deposita muita esperança e que não tinha desencantado. Ontem jogou muito bem. O Gabigol, o Flamengo perdeu por um bom tempo, acho que ele vai ganhar mais oportunidade aí. O Gabigol ele sofreu uma lesão de tornozelo, né? Ligamento do tornozelo, Então, tu te surpreendeu, Kleber, com essa ideia? Me surpreende sim, porque o Flamengo tem muito recurso, né? Não necessita empilhar atacante. Foi uma alternativa, foi uma ideia bem pensada, né? E bem executada. O Flamengo até correu algum risco no começo do jogo. O garoto, o Hugo Souza, é o goleiro, né? Que apareceu muito bem no jogo de domingo, foi mantido como titular. O Flamengo tinha uma zaga de garotos, né? Do meio para frente, o Flamengo estava muito forte, do meio para trás, bastante desfalcado. Mas talvez essa mobilidade do centroavante
centroavantes, né, fez a diferença para o Flamengo, a qualidade técnica. E não foram centroavantes jogando espetado, camisa 9 no meio da zaga, centroavantes de circulação. O Pedro, por um lado, o Lincoln centralizado, o Gabigol pela esquerda. O Gabigol surgiu como um jogador de lado, né, Kleber? Ele virou centroavante depois, no decorrer da carreira. Mas olha, tem toda essa mobilidade. Mas o que faz a diferença é a qualidade individual. Porque ontem também eu estava vendo o Botafogo, por falta de recursos, teve um jogador lesionado, acho que o Bruno Nazário, se eu não estou enganado. Também rompeu o ligamento. Aí teve que botar o Vinícius Babi, né? O Vinícius Babi entrou todo errado no jogo, né? Matheus Babi. Não, Matheus Babi. O Júnior Maicá e o Palmeiras. Ô Silvio, só queria dizer uma coisa rapidinho sobre o Libertadores ainda, sobre o Lincoln, né? O Lincoln, ele fez gol no Grêmio, lembra, na Copa do Brasil, 2018? Ele tirou o Grêmio de uma Copa do Brasil. E aí perdeu espaço. Esse cara é bom de bola, hein? O Lincoln ele é meio maldito no Flamengo, porque a torcida não perdoa um gol que ele desperdiçou contra o Liverpool na final do Mundial, quando estava, não sei se estava 0-0, 1-1, né? A bola do jogo estava com ele, ele desperdiçou. E desde então a torcida pega no pé do Lincoln. É um cara que daqui a pouquinho, se sair do Flamengo, voa. E eu não assisti o Palmeiras, Silvio. Eu não consegui assistir o Palmeiras ontem contra o Bolívar, né? O Palmeiras fez o seu trabalho de casa aí no grupo, né? Mas o desempenho segue mais ou menos do Palmeiras. É aquele time que tu olha assim, nossa, que potencial, mas não engrena. Ele teve problema no primeiro tempo, quando venceu de 1-0, e aí desencantou no segundo. E lá um garoto também, né, Kleber? O Wesley. Foi 2-0 no primeiro tempo. O William fez 1-0, acho que com 2 minutos depois o Wesley fez um golaço. Olha, meteu na gaveta com calma, com frieza, né? Não se precipitou. O Palmeiras ele tá acertando pelo lado inverso, né? Gastou um caminhão de dinheiro na gestão anterior, quando o Alexandre Matos contratou todo mundo que se destacava no Brasileiro, e agora tá achando a solução na base. Tem pelo menos 4 garotos que, já tem um que tá na seleção brasileira, né? Cara, isso é realmente incrível, porque daí tu chega à conclusão de por que a gente não fez isso antes? Precisava gastar tanto dinheiro assim? Mas... Oi, fala, Maicá. Queria falar rapidinho, eu assisti o São Paulo, o São Paulo e o River, e duas constatações rapidinhas. A primeira é que o River continua sendo uma potência, né? Ainda se reencontrando, porque o futebol voltou há menos tempo na Argentina. E queria dizer o seguinte, o São Paulo, é impressionante como diminuíram o São Paulo, né? O São Paulo, para mim, sempre foi... Eu sempre considerei o São Paulo o maior clube do Brasil, né, em termos de peso, de títulos, assim, claro, Flamengo, Corinthians, Santos, né, tem uma história, tem representatividade, mas para mim o São Paulo, pelo trimundial, pela forma como foi campeão contra Barcelona, Milan e Liverpool, pelos brasileiros, aquela era Muricy, enfim, São Paulo para mim sempre foi uma potência. É impressionante ao que reduziram o time do São Paulo. O time não é só na questão técnica, na qualidade, é um time frágil, né, um time... Parece um time pequeno jogando Libertadores. E, por favor, né, numa boa, assim, tudo bem, a gente tem que modernizar o futebol, eu não discordo, não quero ser taxado de retrógrado, mas aos 44 do segundo tempo, tu perdendo de 2-1, precisando de 2 gols para se classificar, tu trocando bola com o Daniel Alves dentro da área com o goleiro, é muito preciosismo para minha cabeça, é muita balaca, numa boa, assim. O futebol, ele tem que evoluir e está evoluindo, e a gente sabe que, né, a gente não quer repetir os erros do passado, mas é um preciosismo, é uma onda também, é assim, ó, eu não consigo entender realmente o que fizeram com o São Paulo. E outra coisa... A solução é o Trellis. Que perdeu pelo menos o gol do empate ontem, né? Sem goleiro ele conseguiu chutar em cima do zagueiro. E marquem Julián Martínez, que foi o cara que marcou 2 gols ontem pelo River, é a nova aposta, a nova promessa do futebol argentino. Álvares. Julián Álvares. Como é que nós estamos de tempo aí? Finuto Minal. Estamos no Finuto Minal. E tem Grenal no sábado. O que vai restar do clássico Grenal? Amanhã a gente tem mais papo aqui no programa para conversar mais, vamos avançando e aí faltará um dia. Então... Oi, Kleber.
como diz o Maiká, ligeirinho, 9 classificados na Libertadores, por enquanto todo mundo com grife, né? Talvez a LDU seja o menos, né, o menos famoso, mas também é um frequente frequentador do futebol do Equador, né? Os graúdos, por enquanto, todo mundo confirmados. Não tem nenhum, então, que é o Caxias com grife? Não, por enquanto não. A famosa frase de Paulo Pelaipe. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Silvio. Quero me despedir convidando o pessoal para acessar lá o canal do velho youtuber Maiká, Fala Maiká, e também para se inscrever no meu canal, que agora tem um quadro novo, que é Ramiro Ruschel Comenta. É Perfil de Ídolo o nome do canal, entra lá e se inscreve. Olha que o negócio é forte, hein? Hein, Kleber? Tu tá cercado aí, Kleber. Mas o microfone do Ramiro funciona. É verdade. Então tá. Abraço. Até a próxima. Vamos pro almoço. Tchau, tchau.